Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui recebendo a visita do nosso amado irmão Eric Ribeiro, que tem um canal no YouTube também de denúncias. E também, como todos sabem, nós estamos aqui mais uma vez para, eu acho, insatisfação de muitos, o nosso amado irmão Josué, que é um incansável, é aquele guerreiro que não cansa de denunciar. Quanto mais se bate em Josué, mais Josué está aqui para denunciar. E nós estamos hoje diante de uma situação que acho que perdurou aí nas mídias sociais, um caso de um pastor presidente da Assembleia de Deus da cidade de Picos, aqui no estado do Piauí, o estado vizinho nordestino, em que durante 6 anos, esse pastor adulterou com uma membro da igreja, certo? Em cuja chácara ele ia visitar e ali praticava os adultérios. Isso aí está na mídia, ninguém tem como contrapor. Inclusive, o vídeo do marido traído já circula aí nas redes sociais, contando detalhes como se procedeu essa traição. E esse pastor, ele ainda tem argumento de dizer que quer criar uma nova igreja para continuar fazendo a mesma situação. Isso é a vulnerabilidade, Josué e Eric, desses pastores em relação às suas ovelhas. Isso não é o primeiro caso, nem vai ser o último. Muitos pastores se aproveitam do cargo de poderio, o cargo de autoridade para com as suas, eu digo assim, suas ovelhas, e praticam esse tipo de situação. Veja, o fruto do adultério nasceu uma criança com autismo. E essa criança dormia nos braços do marido traído, que não era o pai, mas foi o pai afetivo. E deu todo o carinho a essa criança. E ele chora quando ele comenta que essa criança hoje não consegue estudar, está violento na escola por conta da falta que está sentindo do pai. E que não é o pai biológico, mas o ama. E ele dizendo claramente para todo mundo ver: você, pastor, você fez eu perder a minha família. Aí a gente vem por outro lado, Josué, pastores e pastores cometendo todo tipo de atrocidades dentro da igreja, assédio sexual, estupro, todo tipo de aberração a gente está ouvindo aí, vindo desses pastores. A gente, Eric, não tem nem mais o que falar, porque virou uma coisa banal esses pastores praticarem esse tipo de situação. E isso a gente não fala só no estado de Pernambuco, a gente pode dizer que é a nível nacional. A gente viu ontem, não sei se foi ontem, uma live de Hafner sobre isso, é de cortar o coração, o relato daquele marido traído. Então a gente tem situações dessas também no Rio de Janeiro, teve outro pastor também, com um diácono da igreja, traindo o diácono da igreja. E quando nasceu a filha do diácono, a cara do pastor, espera aí, tem alguma coisa errada. Essa criança é a cara do pastor, minha gente. Aí o cara foi fazer então o exame de DNA, o corno, o traído. Quando fez, não sou o pai. Aí o pastor foi obrigado diante da igreja: realmente, eu pequei, mas meu ministério continua. Veja que coisa absurda. E isso está uma situação recorrente no meio evangélico. A gente tem pastores que, utilizando do seu motorista, o motorista levava ele para a casa da amante, ele praticava lá o adultério que ele queria, com a cantora evangélica, que eu não vou dizer o nome, nenhum dos dois, mas foi caso notório. E a gente indagou essa cantora, ela disse: vocês não têm prova? Lógico, quem é que vai ter prova de cama? Quem é que vai ter prova de você tendo ato sexual, um adultério? Ninguém vai provar. Mas, no entanto, se sabe que existe, que a gente está vendo aí essa situação. A todo dia se tem. A gente teve um caso agora do jogador Cuca, que na época era jogador, hoje é treinador. Lá atrás ele praticou, agora a turma está em cima dele. Olha,
você praticou um estudo e agora você não pode mais dirigir o Corinthians, nem time nenhum. O cara está caindo em desgraça. Então são atos que a própria sociedade repudia, mas que a igreja não. A igreja acha natural. Natural, meu pastor. Rapaz, olha, um pastor da Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco me procurou, Josué, e disse: Miguel, tem pastores que sabem que as esposas sabem que ele adultera, que ele tem amantes, mas a mulher diz para ele: olha, se você confessar, eu lhe deixo, porque quem é que vai pagar o nosso salário? Então, se tornou uma coisa banal. Agora, o pessoal tem medo de denunciar. Só que a gente não. Eric está cansado de denunciar no canal dele. Josué também. Eu também não tenho medo, não. Eu denuncio. Quem fizer coisa errada, eu não tenho um rabo preso com ninguém. Eu não estou vinculado à igreja de ninguém. Eu sou livre no exercício, no pleno exercício da liberdade de expressão. Por isso que o podcast é esse aí, pode expressar. Então, Josué e Eric, esse relato que veio de Picos me deixou muito assim atordoado, porque o cara se aproveitou durante 6 anos, indo para a chácara do rapaz. O rapaz disse que fazia batismo lá, fazia culto, fazia churrasco, e o cara transando com a sua esposa escondido ao ponto de gerar uma criança de forma adúltera, e a criança nasceu com problema, e esse pai afetivo amou a criança, cuidou da criança, e agora? Ele dizendo no vídeo, e agora? Então, pessoal, eu não vou cansar, não vou parar de denunciar, tá entendendo? Aí eu queria que vocês aí tecessem alguns comentários sobre isso, porque essa aí tá na mídia já. A mídia já está aí tocando aí fogo nisso aí. Aí fala alguma coisa aí, Eric. Olha, é incrível. Um abraço aí a todos do canal Eric Ribeiro aí, canal do nosso irmão aqui, Josué Augusto, e o Pode Expressar, viu? Tá certo? Vim aqui hoje tenho a honra aqui de estar fazendo live com essas duas bênçãos de Deus aí, homens que estão aqui pela verdade, que lutam pela verdade, e quando a gente precisa, sempre estão aqui para nos dar força, nos dar a mão e nos ajudar nessa luta aí, né? Veja só, inacreditável, você vê como é que é as coisas. Na igreja tá parecendo natural agora. Entendeu? Natural, coisa natural. Entendeu? Aconteceu o adultério, isso não é nada demais não, isso é uma besteira. E você vê na palavra de Deus o preço que Davi pagou pelo adultério que tinha cometido. Você vê o que aconteceu. Irmão, é muito sério você tocar em famílias. Famílias é coisa sagrada. Famílias é coisa sagrada. E quando o pastor, líder de uma igreja, toca numa família, acaba com a família, destrói a família de uma pessoa. Aquela pessoa ali, meu amigo Dr. Luiz Miguel, irmão Josué, a qualquer momento, sabe o que pode acontecer com aquele homem ali? Cometer um suicídio, meu irmão. Você está vendo casos aqui na igreja, na Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, pessoas cometendo suicídio. Por quê? E o inacreditável é que tem pessoas que emprestam sua boca e seu tempo para defender homens que fazem isso. Eles têm que ser responsáveis e têm que ser punidos pelo aquilo que ele fez. Agora é inacreditável um pastor cometer um adultério, destruir a família de um rapaz, ter até um filho com a esposa do rapaz lá, e depois fazer uma live, que eu aqui divulguei aqui no canal, a live dele, cheio de direito, ameaçando os pastores e ainda dizendo que vai abrir uma igreja e dizendo ao povo, não vai lá mais não, vem aqui, vamos para cima, estamos aqui pela verdade. Isso aí é a pessoa ser muito mau caráter, viu, meu irmão? Muito mau caráter, cara de pau. Eu sou o seguinte, eu sou pecador, sou falho, sou cheio de defeito. E eu valorizo, sabe quem é que eu valorizo? Pessoas que botam no rosto, não pode dizer assim, eu errei. Para pessoas assim, irmão Josué e doutor Luiz Miguel, eu aplaudo e nem denuncio, eu denuncio. Quando a pessoa fala isso, quando a pessoa pede perdão e reconhece seu erro, quebra o coração de qualquer pessoa. Até do próprio Deus. Que quando a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito, meu irmão.
Aquele que se humilha. Mas você vê, o cara cometeu o adultério, irmão Josué, fez do que fez, destruiu a família do rapaz, e depois ameaça os pastores da igreja, ainda convoca o povo para ir por culto de oração, de ação de graça na casa dele. Vai comemorar o quê? O adultério que eu fiquei com a mulher do irmão. A gente vai fazer um culto de ação de graça para comemorar. Irmão, olha, é inacreditável, irmão José. É inacreditável. Pode ficar à vontade aí. Não, é a falta de temor, né? Esses homens perderam o temor. Eu queria só fazer um comentário seguinte. Você estava falando aqui, eu estava lendo aqui, Eric, é uma expressão que as pessoas hoje, doutor Miguel, pensam que pastor é totalmente imune ao erro, imune ao pecado e uma estrutura invencível, não é? Para a igreja, para você cristão, você deve ser diligente, buscar espelhar-se em Deus. Eu estava lendo aqui também em Lucas capítulo 10, quando Jesus dizia aqui, né? Ai de ti, aliás, Lucas 10 e 12. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. A cidade que rejeitou a pregação do evangelho e recebeu os que foram enviados em nome de Jesus. Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizesse maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom, haverá menos rigor no juízo do que para vós. Isso quer dizer, doutor Miguel, que quem conhece a palavra de Deus e ignora, quem assume o lugar de profeta, mesmo sabendo que não reúne as condições, porque a consciência do homem, quando ele é esclarecido pelo Evangelho, acusa a primeira vez, a segunda, a terceira, até que me parece que a mente perde a sensibilidade e a pessoa começa a pecar, não se incomoda, perde o temor e acha que está fazendo certo. Então, nesse mesmo capítulo aqui de Lucas, Jesus deu poder aos 70 discípulos para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do diabo. Vai, eu vos dou poder. Mas está escrito aqui, irmãos, que quando ele dá poder, ele diz que os discípulos saíram e os demônios se sujeitavam. Mas Jesus viu Satanás descer do céu como um raio. Ou seja, Satanás, o diabo, o adversário. Por que a Bíblia chama de adversário? Porque quando o evangelho, quando a Bíblia está sendo pregada, falada, está invadindo um campo que é do inimigo e o inimigo vai contra-atacar. E esses pastores não se dão por avisados, não tem revelação, não tem unção, não tem visão. Jesus viu, avisou os discípulos. Eu vi Satanás descer aqui, descer como um raio. Deixa eu ver aqui o versículo. Versículo 18. 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, olha só, até os demônios se nos sujeitam. É verdade, no nome de Jesus. Agora, não esqueça que, no 18, Jesus disse, e disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. É para quê? É para brincar com você, pastor? É para brincar com você, igreja? É para brincar de ser crente? Não, é para atacar ele e reduzir a nada e combater as obras do Espírito Santo de Deus. Porque conforme o evangelista João, ele disse que para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. E se você, meu irmão, minha irmã, é o que a gente tem visto aqui, Eric, diariamente, diuturnamente, são as pessoas brincando de ser crente, porque pensa que aqui as suas denúncias, as minhas denúncias, as denúncias do doutor Miguel, do Pode Expressar e tantas outras, pensa que é brincadeira. Nós estamos apontando
Não é? As trincheiras e os ataques do diabo contra o evangelho. E você está brincando, você pensa que pastor é imune. Aí é isso, uma série de pastores parece que estão caindo, doutor Miguel, em cadeia. Em cadeia, uma reação em cadeia. Porque antes de começar a live eu estava ali mostrando aqui outra postagem de um depoimento de outro adultério, outro escândalo. E como o nosso irmão Eric falou, parece que não acontece nada, que eles querem continuar na igreja. Ficou banal. Ficou banal, vulgar. Vulgar. Então, concluindo, o rigor para vocês, pastores desviados, idólatras, adúlteros, e para aqueles também que apoiam e acham que não é nada, a Bíblia diz aqui, ó, fazendo uma análise paralela com Tiro e a cidade de... Essas duas cidades aqui que Jesus falou, Tiro e Corazim, né? O rigor será muito maior para vocês, porque vocês conhecem a palavra e nada fazem. Josué, a gente tem um parâmetro para fazer uma análise sobre o comportamento desses pastores, Eric. Eric, você é jovem, muito mais jovem do que eu e do que Josué. Você não alcançou nem os verdadeiros pastores que branco, nós conhecemos. Eram verdadeiros pastores. Muitos deles, Eric, iam de ônibus para a igreja. Eram paupérrimos. De bicicleta? De bicicleta. Bicicleta porque não tinham todas as Exatamente. linhas de ônibus, Hoje, né? A gente tem pastores que só andam em carros blindados e de 500, 600 mil reais. A gente tem, eu posso dizer assim, a gente tem uma herança maldita desses atuais. Porque a herança bendita está lá atrás dos pastores que foram mártires, que sofreram na obra, passaram fome, deram a vida, para que esses homens hoje fizessem esse tipo de coisa, envergonhando o legado desses pastores. Porque eu digo uma coisa a você, é vergonhoso. Tem um pastor aqui no estado de Pernambuco que ele se diz ser igual ao pastor José Amaro da Silva, ser igual ao pastor José Leôncio da Silva. É mentiroso, é mentiroso. Isso aí envergonha Joel Carlisson, Daniel Berg, Gunnar Vingre, Emílio Conde, os pastores pioneiros no estado, no Brasil. Muitos deram a vida a Samuel Nistron e outros que trouxeram o evangelho aqui para o Brasil. E a gente vê esses homens hoje tripudiando na memória desses homens, enriquecendo-se de um trabalho que eles não foram pioneiros. Então a gente vê a vergonha. Imagina se esses homens hoje estivessem vivos, vendo tudo isso, Josué, vendo o pastor José Wellington lá em tremenda corrupção, dizendo que as verbas têm que passar por pastores da Assembleia de Deus. A gente vendo esse Silas Malafaia aí criando bloco de carnaval em cima de púlpito. É coisa horrível, isso é uma vergonha. Que evangelho é esse? A gente vê esse pessoal não cansando de pedir dinheiro. Aqui no estado de Pernambuco, eu participei de uma audiência em que eu, como advogado, tive vergonha. Um pastor muito conhecido, o nome dele é Isaac Silva, se eu não me engano, é Isaac. Esse homem da igreja Assembleia de Deus, esse homem foi para uma audiência no juizado do torcedor aqui nos Aflitos, com 2 seguranças, Josué, para guarnecê-lo, seguranças armados na frente do juizado. E esse homem chegou com a mala de couro, isso aí eu não esqueço mais nunca. Ele chegou, estavam todos aguardando a audiência, ele chegou com ar de desprezo para todo mundo, para juiz, para as partes, de estagiários que estavam presentes, olhou assim, com arrogância tão grande, pegou a bolsa dele, eu não me esqueço mais nunca, jogou assim na mesa, ó, pá! E olhou assim com a cara de raiva, de desprezo. Como é que um homem desse sobe no púlpito para pregar amor? Se comporta diante de uma audiência dessa, como se aquelas pessoas não fossem nada. Inclusive, o próprio dono dele
O próprio dono dele se comportou assim em audiência. Você sabe muito bem o que o doutor Albri disse. Não havia nenhum ato de nobreza, nenhum ato de humildade. Pelo contrário, se comportou com superioridade sobre todos. Então, a gente está lidando hoje com pessoas que há muito perderam a sensibilidade do evangelho. Há muito não sabe o que é evangelho. Evangelho é sofrimento, Eric. Evangelho não é esse tipo de coisa, não. Evangelho é sofrimento, é perseguição. E esses homens hoje vivem pedindo dinheiro, dinheiro, dinheiro. Por que pede dinheiro, Josué? É porque está faltando, né, Josué? É aquilo que eu disse a você. Está faltando dinheiro. Aí acontece. Josué, tem um quarteirão aí na Mário Melo, um quarteirão. Por que ele não vende esse quarteirão já que não faz nenhuma obra? Está lá. A coisa infrutífera, inútil. O poder público vai descobrir, vai desapropriar e tomar, em vez de vender logo, porque ele está mentindo ao povo, dizendo que vai construir ali um megatemplo. Fez uma maquete, mas cadê o megatemplo? Eric, foi arrecadado 380 milhões. Você, a gente nunca vai saber a dimensão da quantidade desses valores, porque eu acho que encheria esse espaço aqui de dinheiro, velho. E onde está esse dinheiro, Josué? Não é espiritual, não, é espiritual. Não, Ele diz que é espiritual, né? O templo é espiritual. Só vê quem tem visão espiritual. Né? Josué, e esse dinheiro está onde, Josué? Esses 380 milhões, Josué? Senhor, veja que coincidência. O senhor falou aí o seguinte: se Joel Carlson ressuscitasse. E hoje, olha só que postaram aqui, doutor Miguel, às 5 horas. Poucos são os que têm a coragem de denunciar as improbidades de Ailton. Meu pai foi o vice de Joel Carlson e foi disciplinado por menos de que todos esses pecados que Ailton e Ailton Júnior cometem e irão cometer. Só quem vai pará-los é Jeová. Coincidência, né? O senhor fala aí aqui, olha, um testemunho de uma pessoa que conviveu com esse pastor que o senhor falou. Joel Carlos. Joel Carlos foi um pastor sueco que era casado com a irmã Signe Carlson e trouxe o evangelho para cá e montou as bases para hoje a igreja ser o que é. Inclusive tem uma rua com o nome dele. Tem uma rua também com o nome do pastor Zé Amaro da Silva em Boa Viagem. Foram pastores pioneiros. Você vê que o morreram respeito, pobres. O respeito. Hoje, o que se vê, Josué, Ministério Público acusa o pastor da Igreja Assembleia de Deus por participação em rachadinha. Vê que vergonha. Hoje a igreja está envolvida em crime eleitoral por ter disponibilizado 50 mil reais para uma campanha de político. Então, veja a diferença. Veja a diferença que nós estamos vivendo. Isso aí, eu acho que esses pioneiros, acho que se estivessem vivos, eu acho que eles infartavam. Infartavam com... É até difícil dizer a reação desses homens, viu, doutor Miguel? Difícil, porque eram homens altamente comprometidos. Quando o senhor sabe, né, mais do que qualquer um de nós dois aqui, diz que o pastor José Amaro entrava de manhã na oração, rejeitava o café, rejeitava o almoço e chegava na hora do culto de joelhos. Não é verdade isso? E outra coisa, a irmã Alice conta que quando era aniversário, quando era para consagrar pastores, presbíteros, ele passava a madrugada orando. E Deus falava com ele, não era ninguém. Deus falava com ele e ele anotava, sim senhor, aí colocava o nome, esse aqui, esse pastor para tal. Deus falava com ele, era diferente. Tanto é que todos esses pastores que ele consagrou, todos eles deram fruto na obra. Hoje, a igreja consagra quem tem dinheiro, quem tem poder. Quem agride. Você veja, um evangelista, um presbítero, agrediu um doente, um deficiente, e foi promovido a evangelista. De
presbítero para Veja. evangelista. Um outro participa, é igreja denunciado é por se envolver em rachadinha Que e igreja sai de é presbítero para evangelista, olha só. Veja que igreja a gente está vivendo. Tá virando, na realidade, tá virando chacota. A Bíblia está Você disse dizendo bem que agora. vai haver mais de rigor para esses. Foi Jesus quem disse. Né? Zombaria. Você vai no TikTok, pastor em adultério, mentindo no nome de Deus. Você vai no Quai, pastor em adultério, mentindo no nome de Deus. Você vai para o Instagram, mentira no nome de Deus. Você vai para o Facebook, mentira no nome de Deus. Você vai para o YouTube, mentira no nome de Deus. Então, vê só, a Bíblia diz não falar do nome de Deus em vão. Mas o nome de Deus hoje é mais falado do que coisas simples assim. Um nome que é para ser respeitado, um nome acima de todo nome que é para ser respeitado. Hoje, os caras falam o nome de Deus para falar uma mentira, meu irmão. De Deus me disse isso, aquilo, outro. A falta de temor é tão grande. Sabe o que acontece? A ausência de Deus. Deus se faz ausente da vida dessas pessoas. Deus está andando com o Senhor, mas chega um tempo que o Senhor não quer a verdade. Teve um comentário também, que eu não vou procurar aqui, que eu não sei. Que a pessoa disse, irmão Josué, Deus deu, a coisa está tão severa, que Deus deu as costas para esse ministério. E agora você fala nisso aqui. Entendeu? É brincadeira. Quando Deus vê que a pessoa não quer nada, você quer viver sua vida, vou lhe entregar suas próprias paixões. Viva. Naquela igreja de Coríntios lá, quando Paulo chegou lá, em Timóteo lá, se eu não me engano, foi em Coríntios, que Paulo chegou lá, tinha um homem lá que estava ficando com a mulher do pai. Aí Paulo disse, espera aí. Entrega ele na mão de Satanás para ele aprender, para que venha se arrepender, para que não perca a sua salvação. E hoje é o contrário. Quando o Senhor vem aqui falar a verdade, denunciar, porque esse trabalho que a gente faz aqui é a pregação do evangelho genuíno de Cristo. O que a gente faz aqui é pregar o evangelho. Quando se prega contra a mentira, é o quê? Se prega contra o evangelho. Está pregando o quê? O evangelho de Deus. Que é a verdade. É ou não é? Então, quando você prega a verdade, você é mais perseguido de quem prega a mentira. Os pastores hoje em dia pregam a mentira e são perseguidos não é pelo verdadeiro evangelho, é pelas mentiras que conta, usando o nome de Deus. Perseguido, olha, porque eu digo aqui, eu estava dizendo ao irmão Josué aqui lá em cima, eu não suporto ver um pastor chorando numa live, recebendo 200, 300 mil por mês, dizendo que está sendo perseguido. Você me der 10 mil, você pode me perseguir o dia todinho, falar de mim. Olha a mamata. Paulo, antigamente, perseguido, era chicotada, cadeia. Pedro, lapada nas costas. João Batista, cadeia, cajado. Hoje, os homens ricos, carro blindado, 200 mil por mês, mansão, apartamento, do luxo, do bom e do melhor. Eu estou sendo perseguido pelo evangelho. Meu irmão, me persiga e me dê esse dinheiro, bota esse dinheiro no meu bolso, em nome de Jesus. Pode me perseguir, pode fazer 10 vídeos aí. O irmão Josué está aqui, me dê 10 mil, eu deixo eu fazer. Todo dia faça 5, 6 vídeos contra mim, me chamando de falso profeta, de mentiroso. Isso é evangelho de quê, irmão? É evangelho fácil, da mentira, do engodo. Eu não tenho paciência para aguentar essa coisa. Eu queria, doutor Miguel, aqui mandar um abraço para o nosso irmão Cláudio da Roda do Fogo, que toda vez ele foi da nossa igreja, hoje está na DCeara. E ele disse que é uma luta tremenda. Irmão Josué, manda a lista de salários que eu quero mostrar aqui ao povo da Assembleia de Deus, porque não acredita. Não acredita. Irmão Josué, ele me pede uma documentação. Está público isso aí, sabe, José? Está público, né? Está público, está dentro dos autos. Quem quiser o número dos autos, só é acessar aí o WhatsApp do Pode Expressar, que eu torno... Eu transmito. Tá vendo? Tá vendo, tá irmão público, Cláudio? tá lá no processo, tá público. Olha, se está no processo só se pode... O advogado, qualquer advogado, com a assinatura digital, com Não, token. eu digo assim, se fosse uma mentira, um documento forjado, jamais o senhor anexaria Não, jamais. ao processo. Tá vendo, irmão Cláudio? Então, olha, avisa aí esses crentes que o que essa equipe aqui, né, denuncia, critica e mostra, meu irmão, é a mais pura e cristalina verdade. Não é? Nós podemos ser acusados de outras coisas, mas de caluniar, de difamar e de falar mentira, aqui não. Um abraço, irmão Cláudio. É uma situação, a gente vê também a questão, Josué.
de um pastor, veja bem, um pastor. Ele se relacionava com a enteada dele, com a enteada. E estava chegando ao ponto do pessoal descobrir. Sabe o que ele fez? Ele matou a enteada e foi para o enterro, Josué. Onde foi isso, doutor Miguel? Isso foi São Paulo? Eu não sei se foi São Paulo, se caiu na mídia, e ele está lá no enterro O pastor de São Paulo me relatou isso. Exatamente, estava lá no enterro da menina. E ele tinha efetuado o homicídio. Aí depois descobriram, ele saiu preso. Outro estava se relacionando com a própria filha de 14 anos, tinha engravidado a menina. E quando chega na frente da igreja, vai pregar o evangelho e falar língua estranha. Doutor Miguel, então veja, o que significa isso é que você não pode mais chegar nos processos e querer enaltecer as qualidades de pastor fulano, pastor cicrano, porque é assim, porque a gente está vendo que todos esses eram tidos como servos de Deus, honestos, né? Pessoas que serviam de exemplo, até que se provasse o contrário, e foi provado. Então ninguém pode usar desses artifícios para querer justificar erro de ninguém, não é verdade? Josué, o pessoal pensa que aquelas pregações monumentais, como aquele pastor Gilmar Santos fez e faz. É uma vergonha. Aquilo é sinônimo de santidade, não é? Não é. Veja que ele estava lá no Ministério da Educação Se corrompendo. se corrompendo. Ou tentando E corromper. até oferecendo barra de ouro. O pessoal assim, ó, você me dá tantos barras de ouro. Um pastor da Assembleia de Deus. O outro, lá em São Paulo, que é o presidente da CGADB, oferecendo verba através dos pastores. Então, a gente está numa verdadeira lama, Eric. É lama. É lama. Não tem, Josué. Esses homens perderam a identificação há muito com Jesus. Servem, eu não tenho medo de dizer, Eric, servem ao diabo. Servem ao diabo, porque por trás disso tem homicídio, adultério, prostituição, corrupção. Isso é o quê? Isso é Jesus é envolvido com isso? Não é. Então são homens que merecem o repúdio. E sabe qual é o repúdio melhor? É simplesmente deixar de pagar dinheiro a esses homens. Porque, na verdade, vocês não estão servindo a Deus. Vocês estão servindo a uma seita. Veja o que aconteceu no Quênia, agora recentemente, onde um pastor que era, não menosprezando, uma figura de mototáxi. Ele era um mototáxi, virou pastor. Veja o que ele fez, Eric. Levou mais de 300 pessoas para uma mata e lá fez com que as pessoas fizessem um jejum conjunto para ver Jesus. Nisso aí morreram 90 pessoas. Quer dizer que ele estava fazendo isso em nome de Jesus. Veja o que aconteceu. Morreu 90 pessoas. Quer dizer que você pode estar servindo a uma seita, seguindo a um líder que vai te levar para o inferno, se não a morte. Porque as pessoas que são adoradoras desses líderes, se qualquer líder fizer isso, o pessoal obedece. Obedece mesmo. Obedece. Na Olha, hora. vamos fazer um jejum aqui. Todo mundo faz, Josué. Faz Quando é a convocação, vamos fazer aqui uma vigília para o pastor. Todo mundo fica lá com fome, lá orando em prol desse pastor. Quer dizer, falta pouco para fazer um jejum até a morte. Não, e outra, Tá né? Esse jejum, Eric, eu vou deixar só o Eric falar aí com o senhor, mas eu não queria deixar de relatar, de registrar. Claro. E esse jejum é para matar quem está denunciando. Para ter câncer, para ter Olha, câncer. teve uma pessoa que publicou aqui, doutor Miguel, num vídeo, que eu até convoco você para assistir esse vídeo ontem que eu publiquei no canal, diz assim, né? Uma pessoa disse, cuidado, Miriam e Arão pagaram alto preço por atacarem a liderança de Moisés. Quer dizer, o pessoal continua cego, idólatra, não enxerga nada. Olha, doutor Miguel, eu não me dou o trabalho de responder a esse tipo de pessoa, porque
É perda de tempo e, assim, eu vou ter que estar interagindo com pessoas que querem realmente levar essa coisa à frente, a verdade, não aceitar esse pecado dentro da igreja, as mentiras e denunciar. Mas por que também eu não respondo? Porque Deus tem levantado um exército de internautas que, quando vê essas besteiras, essas asneiras, eles mesmos combatem. Então me poupam desse trabalho. Então o irmão respondeu aqui, olha, Davi Araújo, preste atenção, não compare Moisés com o pastor Ailton, dizendo ele. Moisés, um homem de Deus. Pastor Ailton, um homem desprovido de humildade, que tem prazer em processar os irmãos e que vê a condenação deles. Um pastor que mente diante do juiz, negando o projeto de cidadania, onde eu ainda tenho um marcador de Bíblia pedindo oração pelo projeto de cidadania. E o nosso irmão australiano, Aguinaldo, esse guerreiro. Aldo, um abraço, Aldo. Olha aí, Aldo, um abraço. Um abraço para você, Aldo, aí da Austrália, meu irmão. Você tem sido uma figura, um guerreiro ao nosso favor aí. Quem se levanta nas redes, Aldo tem uma foice. A foice de Aldo, ela corta, viu? E vai no pé e a pessoa fica sem condições nem de falar. Porque vem defender mentira. Quando esses internautas, alguns, um ou dois, não vêm mentir, vêm defender a mentira. Mas Deus tem levantado a atalaia em todo o lugar do mundo. Outro lado do universo. Na Austrália, Eric, Aldo vem e só vem para derrubar. Tem se pronunciado um aqui da Califórnia. Disse, irmão Josué, estou aqui há 35 anos. Tenho acompanhado esse trabalho de vocês e louvo a Deus pela vida de vocês. De São Paulo, da Austrália. Então, o nosso irmão australiano, Aguinaldo Romualdo Barbosa, um abraço, disse logo, comparar esse pastor presidente desviado com Moisés é o mesmo que comparar Lúcifer com o anjo Gabriel. Pronto. Quer dizer, são dois polos opostos, totalmente diferentes, distintos, antagônicos. Parabéns, Aldo, um abraço para você, meu irmão. Agora, José, quem tiver dúvida, viu, Eric, do que a gente fala aqui, eu gostaria muito que fosse lá na igreja. Peça uma ajuda na igreja. Se sua conta de energia foi cortada porque você está direcionando os dízimos para a igreja, vá pedir lá para você ver. Eu desafio. É verdade. Quem for lá pedir dinheiro, eu digo isso, Josué, porque eu fui advogado da igreja durante 3 anos. E eu via quando os irmãozinhos pobres chegavam lá pedindo alguma coisa. Eu não vou dizer o nome das pessoas que... Chegavam eles, aqui, irmão? Não, irmão, aqui ninguém paga conta de ninguém, não. Aqui só faz entrar, irmãos. Aqui não sai nada, não. Aqui só faz entrar. Veja que absurdo. A gente vê essas coisas, a gente acha, poxa, isso é natural? Não, não é natural. Sabe por quê? Porque todo o patrimônio, Eric, todo o patrimônio físico da igreja pertence a quem? Aos membros. Se hoje a igreja, como pessoa jurídica, falir o patrimônio, todo o patrimônio dos imóveis, dividindo, dá para pagar uma fortuna a cada um dos membros. Que a igreja tem patrimônio para isso. Só esse terreno aí no Mário Melo, hoje, vale mais de 30 milhões de reais. Então, se a gente fazer uma divisão dos números de membros, porque está lá no estatuto, caso a igreja venha a ser extinta, o dinheiro do patrimônio vai ser repartido entre os membros. Todo membro vai ter direito à sua participação. É assim que funciona. Está entendendo? E em função disso, eu não sei porque o gestor presidente, junto com a sua diretoria, se recusa a prestar contas a quem realmente tem o direito de saber. Mas, Josué, é um detalhe muito importante que sempre a gente bate aqui. Esse pessoal recebe tanto dinheiro, Josué, tanto dinheiro que você nem dimensiona o quanto. Sabe por quê? Porque é tanto dinheiro que fica escorrendo das mãos, que eles utilizam para compra de imóvel logo. Bora comprar para a gente ficar com esse dinheiro aqui. Aquela casa de 5 milhões ali, perto da outra que já tinha sido comprada de 5 milhões, aí vai para a fazenda. Está lá fechada. Eles têm que dar alguma destinação a esse dinheiro, Josué. Por quê?
Porque esse dinheiro é como se tivesse um fogo nas mãos deles, que não é deles, mas eles têm que fazer alguma coisa. Aí que faz? Compra carro de 600 mil, compra casa de luxo, compra casa em aldeia, em condomínio, que só entra gente poderosa, tem até L ponto. Então, a gente vive hoje com uma realidade desses homens. Então, eles se incomodam porque a gente diz assim, olha, isso aqui é mentira. Ele não é humilde, ele não está pedindo dinheiro aqui para manutenção da obra, não. Ele deveria dizer o que eu falo aqui. Se você for honesto no pedir dinheiro, você diria, olha, esse dinheiro, pessoal, que eu estou pedindo é para pagar o meu salário de 200 mil reais. Olha, esse dinheiro que eu estou pedindo aqui é para pagar 2 contratos de honorários que nós temos com os 2 dos maiores escritórios do estado de Pernambuco, que gira aí em torno de 800 mil, hipoteticamente, porque eu não sei, ele não mostra a ninguém. Olha, pessoal, esse dinheiro que eu estou pedindo é para pagar o aluguel mensal ou as rádios que transmitem os nossos programas, que é em torno de mais de 3 milhões de reais por mês. Porque isso lá atrás era 1 milhão, hoje já deve estar em torno de 3 milhões. Por quê, Eric? A Rede Brasil pertence ao pastor presidente. E a igreja que ele dirige paga a Rede Brasil um aluguel que hoje, Josué, passa de 3 milhões. Quer dizer que a igreja, ele como igreja, paga ele mesmo como empresário. Veja que vergonha! E ele, para justificar a entrega de dízimo, ele está dizendo para manter a Rádio Brasil. Publiquei essa semana a TV Brasil. Que negócio é esse, meu irmão? Meu Deus, eu fico analisando, meus irmãos. Eric fica... Não, eu não entendo isso não. Você fica tonto. Vê só. Eu pego, vou colocar aqui um exemplo. Eu pego o dinheiro que entra aqui na minha igreja, de dízimo e oferta. Eu compro uma televisão, uma TV, para um canal de TV para mim. E depois eu vou e cobro da própria igreja, dinheiro da própria igreja para manter a televisão. Não é aquele negócio, veja, olha a inteligência desse povo. Veja só. Seria o inverso, a televisão ajudar nas despesas da igreja? Não é? Seria isso. Olha que negócio. Olha que negócio. Veja, eu não sei o que cristão tem na cabeça, não. Muitos cristãos, que é o povo mais fácil que tem de ser enganado, é os cristãos. Mais fácil da face da terra. Veja só. Eu estou aqui, eu peço dinheiro ao Senhor para escrever um livro. Eu digo, meu irmão, me ajude a escrever um livro, irmão Josué. Me dê o dinheiro para eu escrever um livro, o irmão Josué vai me depositar um pedaço, doutor irmão Miguel. Aí depois que o senhor depositou o meu livro, eu pego meu livro e lhe vendo. Meu irmão, em nome de... Ele vende por um preço altamente majorado. Então, irmão, em nome de Jesus, irmão, você paga para ele. Olha, tudo envolve dinheiro. E só quem sai ganhando é quem? Eles. Só quem sai ganhando é eles, meu amigo. Doutor Luiz Miguel, o povo não percebe. Tem pessoas aí, eu disse aqui, pessoas passando fome. Pessoas passando fome mesmo, que não tem nem o que comer dentro de casa. E a gente, com esse trabalho aqui, eu tô errado quando eu mando, crente, tu pegar teu dinheiro e guardar, Eu tô errado quando eu peço para tu pegar teu dinheirinho e guardar. Comprar alimento para o teu filho, investir nos estudos dos teus filhos, da tua filha, dar o melhor ao teu filho. Tu prefere bancar um salário de 200 mil de um pastor do que tu comprar uma roupa melhor para o teu filho, de que tu pagar um colégio bom para o teu filho estudar. Tu prefere bancar o luxo de um pastor para ele bancar filho nos Estados Unidos, filha lá em tal canto, é comida da boa para cá, comida da boa para lá. O cara chegar, passar na cabeça do ser humano de querer andar de helicóptero pela cidade de Recife, não faz isso não. Não faz isso não que tu brinca com a inteligência, com a nossa inteligência. A pessoa chegar num ponto desse de colocar e os alienados, os incautos lá na igreja. O pastor está lá, mas eu sinto a sua presença aqui. São coisas
São coisas inacreditáveis. Quem é que quer ser igual a Deus? Satanás. Então todo pastor que quer ser igual a Deus é o diabo, meu irmão. Qualquer pastor que querer se igualar ou chegar perto de Deus é demônio puro. Está sendo influenciado Da pessoa dizer que por ele, né? sente a presença dele ali. O cara tá nos Estados Unidos, o cara tá sentindo a presença dele ali. Não é muita loucura espiritual o nome desse, não. Tem que orar e expulsar esse capiroto que ele tá nas costas. Porque isso não é normal, não. O cara tá igualando o homem a Deus. Isso é muita idolatria. Qual a moral que essa pessoa vai falar de católico? O quê, meu irmão? Vocês têm moral para falar de católico? Que vocês devem dar lotrando esse bezerro de ouro de Pernambuco aí. E teve um que disse, rapaz, Jesus teve 12, eu tenho 1,5 milhão. Quer dizer que ele é acima de Jesus. Imagina. Misericórdia, rapaz, olha, Josué, é algo que a gente pensando, acho que a gente não tem dimensão dessa idolatria, a gente não tem. É aquilo que eu digo, é uma seita. E se ele fizer o que o pastor do Quênia fez recentemente, meu irmão, a gente vai ver fila de gente indo para mar para fazer jejum. Faz mesmo. Tá entendendo? Faz. Para ver Jesus. Ele disse que ia empurrar, eu vou empurrar vocês no céu. Quer dizer que o cara tem um céu próprio, o cara é maior do que Jesus e o pessoal não se alerta de que estão praticando idolatria. Rapaz, é uma coisa inacreditável, Josué. Eu dou graças a Deus, Josué, que eu fui imunizado dessa idolatria. Eu não idolatro homens. De maneira nenhuma. Pode ser qualquer um, meu irmão. Para mim, é um homem igualmente a mim. É verdade. Dou reverência, dou honra, respeito, mas respira o mesmo ar que eu respiro. Eu não me considero abaixo nem é superior a ninguém, Eric. Eu me considero igual. Sabe por quê? A gente respira o mesmo ar, meu irmão. A gente vai morrer da mesma forma que nossos antepassados morreram e nossas descendências também vão morrer. Então a gente é o quê? Nada. Para que você querer ser alguma coisa e principalmente professando a fé cristã? Se você professa a fé cristã, você tem que saber que você tem que seguir o espaço de quem? De Jesus. E Jesus foi o quê? Foi perseguido, morreu na cruz. Os adeptos dele, os seguidores dele, todos morreram, os apóstolos morreram, os que quiseram seguir a ele viviam em catatumbas também morrendo, perseguição. A gente tem que ver isso aí, minha gente. Agora hoje, o cara não, olha, eu sou cristão, vou pregar, faz aquela pregação maravilhosa. O senhor agora me fez viajar um pouquinho e ver uma imagem de um desses pastores lá do sul saindo de uma limusine. Olha. O senhor lembra? Lembro. O cara parecia aquele popstar assim. Eu Parecia vi que ia andando sobre com penas. aquela trilha sonora do Poderoso Chefão. Meu amigo, ele desceu assim da limusine e tocando aquela música do Poderoso Chefão. E o pessoal, com cuidado com ele. Rapaz, É inacreditável. coisa. Sabe o que foi que uma pessoa me disse? Disse, irmão Josué, olha, assim, né? Dizendo que tudo que a gente tem falado aqui é a verdade, e ele queria apenas comprovar que houve um evento aí numa cidade do interior, a morte de um irmão, entendeu? E estavam lá todos esperando a hora do funeral, né? Eu esqueço qual foi a cidade. Foi Caruaru, depois eu te conto. Foi e Caruaru. de repente lá vem aquele foi Caruaru. cordão de homens, separa, vai, afasta e coisa e tal. Disse, lá vem ali uma... Eu lá vem estava lá, Josué. né? Lá- Foi o enterro do pastor lá, o pastor, parece que é o pastor Lourenço, lá de Caruaru. Então pastor conte, muito doutor Miguel, conhecido. como foi? O senhor estava lá. A igreja não era essa igreja, era uma igreja pequena, certo? E eu morava lá em Caruaru nessa época. E o irmão chegou para mim e disse, Miguel, olha, vai vir alguma autoridade Isso. muito poderosa aqui para a igreja. Aí eu digo, por quê? Fizeram cordão de Separaram aqui, isolamento. fizeram um cordão de isolamento. Por quê? Porque a igreja era pequena e a rua também era pequena e era necessário fazer um isolamento para que quando chegasse, tivesse um espaço para ele descer.
Aí os irmãos disseram, rapaz, quem é esse, Miguel? Eu, pai, eu não sei não. Eu acho que é o governador. Meu irmão, quando viu, cercaram, deixaram. Quando viu quem desceu do carro, pastor Ailton. Eu digo, E carro preto, carro encostou a luz, as preto, portas e assim, segurança, guarda-costas. os segurança Foi. fazendo a segurança dele e tal. Olha. Eu disse, mas rapaz, eu pensei que era o governador. Mas era o pastor, meu irmão, esse pastor é muito poderoso. Tá vendo? Agora- Após contaram isso nos comentários do canal. Onde meu saiu, irmão. eu estava lá, Josué. Eu trabalhava lá, Josué. Eu trabalhava com o Já Dr. Walter naquela Andrade. época, imagina hoje. Agora tá pior. Hoje, Agora é o seguinte, agora é um carro de segurança na frente e outro atrás, tudo blindado, viu? Tudo blindado. Você viu lá no juizado, quando ele desceu, os seguranças ajeitando as armas. Até agrediram o irmão, não foi lá, Então, não foi deficiente. Então, a gente hoje vive com essa realidade. Eu E digo, aqui no culto, né? Ele fica lá no púlpito, o púlpito bem alto, e fica segurança aqui na entrada, segurança aqui. Ali, meu irmão, ninguém Ali, encosta ninguém não. encosta, Que coisa não. mais terrível, meu irmão. Não. Fora de propósito. Agora, Josué, eu tenho certeza, eu vou dizer para você, olhando nos seus olhos, ele não tem paz, ele não consegue dormir em paz. A consciência dele, Eric, o acusa minuto a minuto, porque ele sabe que está enganando a igreja. Ele tem consciência disso. Ele sabe que ele enganou muitos e muitos anos. Ele sabe que aquele terreno ali que ele prometeu, fez a maquete, ele sabe que ele não vai construir. E eu o desafio, construa! Inicie a construção, eu lanço esse desafio. Sabe por quê? Porque eu sei que ele não vai construir, porque Deus não vai deixar. Não vai. Tá entendendo? Não Eu vai. desafio ele, ou a direção. Construa! Construa! É que nem até o irmão estava falando lá no canal dele, eu estava assistindo. O povo é inacreditável. Porque é o seu dinheiro que está ali, meu irmão. Não foi você que pagou o dízimo, não foi você que deu. Então, eles têm que dar uma satisfação. Para onde está indo aquele seu dinheiro? Entendeu? Aí as pessoas ficam com esse negócio. Eu não quero saber. Isso não existe não, irmão. Isso não existe, isso não. Eu não quero saber o que ele fez com o dinheiro. Não. Quem alimenta lobo é cúmplice de lobo. Quando o Corá se levantou contra Moisés, veio uns incautos apoiando o Corá contra Moisés. Ajudando ele, dando força a ele. Quando Deus veio cobrar de Corá aquilo ali, os amiguinhos dele que estavam apoiando caiu, viu? Cuidado que quando Deus vir cobrar, não vai só o falso profeta. Quem apoia... O papel agora se inverte. Eles são poderosos porque vocês alimentam ele. É verdade. Se o lobo tiver fome, ele vai morrer de fome. Mas quando ele está com fome, você vai lá e dá comer a ele. E deixa o lobo cada dia mais gordo. E queira ou não queira, aqui na terra, quem tem dinheiro é poderoso. Aí ele pega o dinheiro de vocês para querer o quê? Calar os irmãos humildes e simples que estão falando a verdade. Que coloca a cara aqui, coloca a vida em risco. Continua aí, rapidinho. Coloca a vida em risco. O irmão José, a gente estava conversando ali, corre risco de vida. Corre, irmão. Corre risco de vida. Porque todo dia o irmão Josué está colocando a cara e está falando a verdade. Quantas pessoas dessas aí, que comentam aí no seu comentário, que o senhor não sabe nem quem é, que não vê nem um rosto, que lhe conhece quando o senhor vê na rua. A gente tem que glorificar a Deus, porque Deus anda do nosso lado, nos protegendo e nos defendendo. Eu não tenho dinheiro para pagar segurança. O irmão Josué não tem dinheiro para pagar segurança, mas anda para todo canto, embota a cara e fala a verdade. Sabe por que ele não tem segurança? Porque o segurança maior anda do lado dele, que é Cristo. Esse é o verdadeiro segurança e o Espírito Santo que mora dentro dele. E o diabo sabe onde ele pode tocar, onde não pode. Entendeu? Por que ele tem segurança? Porque ele tem medo. Medo de quem? Do homem. É ou não é? É verdade. Não teme a Deus, mas teme ao homem. Muitos crentes são assim. Vocês não temem a Deus, você teme a ele. Você teme a ele. Vocês alimentam isso daí. Você vê as pessoas passando fome, meu irmão. Passando necessidade. A igreja proibir você de comprar cesta básica para o seu irmão. Você frequentar uma igreja que proíbe você comprar cesta básica para o seu irmão. Meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, o seu irmão está passando fome. Não pode não. Que Deus me ungiu. Deus te ungiu para tu cuidar do dinheiro dos outros, foi.
Aí você vê o seu irmãozinho passando fome, você não pode pegar seu dinheiro e comprar uma cesta básica pro seu irmão. Tem que levar pros cão gulosos lá. Tome aí, cãozinho. Qual é o que o cãozinho quer? Os cãozinhos gostam de picanha, olha. Picanha. Os cãozinhos não querem comer chicotada, que nem Paulo comeu. Não quer comer inseto no deserto, que nem João Batista comeu. Se for levar o verdadeiro evangelho como é, esses homens, na hora, deixa de ser pastor e não quer mais servir a Deus, rapaz. Serve a Deus não é porque tem um chamado de ser pastor. Serve a Deus porque sabe que vai enricar, que vai ficar rico, vai ganhar salários absurdos. Eu sempre digo, irmão, como é que o senhor vai hoje estudar para ganhar 40 mil reais por mês? Como? Como é que tu vai ganhar para no louvor tu dizer assim, Deus está aqui. Quando menos espera, acabou ali 1 hora, toma aí 30 mil no teu bolso. Me diga aí, o caminho mais fácil hoje eu digo e afirmo, meu irmão. Para pilantra, viu? Ser rico é o evangelho. Verdadeiro não. Verdadeiro paga preço, sofre, chora, passa necessidade e é perseguido. Mas pilantra, vim para o evangelho, fica rico e milionário. Simples assim. O caminho mais fácil para fazer um vagabundo ficar rico é o evangelho. Não estudou, não se formou, não fez nada da vida. Bota uma Bíblia debaixo do braço, aleluia, Deus está aqui. 40, 50 mil por mês no bolso, dinheiro de quem? Do povo. E outra coisa, o prometendo a vida futura, né? O povo defende. O cara tá aqui, o senhor tá aqui, eu pego aqui, ó. Bota a mão no seu bolso, bota dinheiro no meu bolso. Aí o doutor Luiz Miguel diz assim, ué, ele te roubou. Aí você diz, deixe ele, viu? Ele é um homem de Deus. Mas ele não me roubou, não tem condições de um negócio desse, viu? Eu me lembrei agora de um pastor daqui, ele é pastor, é evangelista. O pessoal estava dizendo, mas pô, o pastor ganha 200 mil. Ele disse, rapaz, eu acho pouco. Ele deveria ganhar mais. O senhor estava contando aí, né? A gente fez uma publicação aqui desse grande projeto, que é um grande projeto mesmo, Projeto Samuel. É grande na boca do povo para ter uma grandíssima arrecadação. Mas a conversa é essa, não da formação aos jovens e coisa e tal, mas o Estado todo pagando. Aí eu estava falando, um irmão também publicou, né? Disse, olha, irmão Josué, aqui, e disse mais a congregação, aqui em tal lugar, dirigente levantou, cobrou para o Projeto Samuel dinheiro, reverter, cesta básica, endereçar essas coisas todas. Quando chegou em casa, a luz estava cortada, a dela. Mas o dinheiro da arrecadação para ir para o Tempo Central, ela tem que fazer fielmente. Mas já pensou, doutor Miguel? Que Deus pequeno, né, meu irmão? Só abençoa o lado dele, dinheiro só para eles, né? Para o povo escassez. Eu só vejo pastores bem e pastores ricos. Eu nunca vi, e vou morrer sem ver, membro prosperando. Sempre é o contrário, o membro está com problema. Rapaz, olha, pessoas me procuram, dizem, doutor, eu vou lá no gabinete para ver se o pessoal me ajuda, um emprego com meu filho está... Qual o gabinete? O gabinete deles, os dois. Aí chegou lá o pobrezinho, pensando que aquilo que eles falam é verdade. Ô, pastor, o senhor não tem aí, na amizade, uma terceirizada para meu filho fazer? A gente está passando quase necessidade. Sabe qual foi a resposta? Não, meu irmão. Aqui a gente só emprega filho de pastores e indicação de pastores. Fora isso, a gente não emprega ninguém. Vê? O irmão saiu lá decepcionado. Quer dizer, então, que eles mentem todo o tempo de eleição, dizendo que é para o bem da igreja, que é para... Então, esse pessoal, Josué, ao meu ver, eles nunca vão mudar. Vão continuar porque eles sobrevivem disso, de mentiras. Aí o que acontece? Vai pregar, vamos supor, vai pregar num congresso, uma coisa. Sabe o que acontece, Eric? Ninguém prega por menos de 30 mil, Eric, 40 mil. Isso. Aí chama um cantor, o cantor não prega por menos de 20 mil, 30 mil. Quer dizer, isso virou um meio de vida e de riqueza. Então, que evangelho é esse? Prostituído, evangelho prostituição, é prostituição isso aí. É o que a gente vê desses homens. Esses homens eles estão desvirtuando aquilo que Jesus deixou. Desculpa. E Pedro com Jesus, né?
Pedro dizer, Jesus falando da morte que ele ia passar, né? Que ele tinha que passar porque veio para aquilo ali. Aí Pedro disse, não, Senhor, de forma nenhuma isso te acontecerá. Pedro estava lado a lado com Jesus. Se Jesus não tivesse a revelação, né? O discernimento. E parecia até um conselho bom, né? Não é verdade? Né? Pelo jeito. Né? Não vai acontecer isso não. Mas Jesus mas era obra do repreendeu maligno. logo Satanás. Obra do maligno. Na hora, repreendeu. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esses homens mentem nos púlpitos, pregam inverdades, agem com hipocrisia, dissimulação, mentira, e a igreja está glorificando. Pragas. Eles rogam praga, que aquilo é feitiçaria, lança feitiço sobre as pessoas. Feitiçaria evangélica. Se eu ver agora... Gospel. Feitiçaria gospel. O reverendo Raffner, ele vinha fazendo uma abordagem com muita propriedade sobre duas posturas distintas, antagônicas do gestor presidente, uma em Portugal e outra aqui. Em Portugal, ele estava chorando, se lamentando, fazendo a maior encenação, porque a filha estava lavando o menino, e lavando prato e cozinhando. E aqui, segunda-feira, ele mandou que as irmãs, se possível, deixassem de trabalhar para lavar menino, fazer comer e lavar prato. O povo glorifica lá e glorifica aqui. Entenda, glorifica lá quando ele disse que estava chorando porque a filha não preparou a filha para aquilo. E aqui o povo glorifica quando ele manda as irmãs. É o maior ator que eu já vi atuar. É o maior ator, porque ele diz lá diante do juiz, olha, não é obrigatório o dízimo nem oferta. Não, a pessoa dá voluntariamente. Aí quando chega na igreja, meu irmão, você tem que pagar o dízimo, que é para isso. Quer dizer que... E se não der... Aí lança praga, lança feitiçaria sobre as pessoas. O migrador, o devorador e o cortador. Três gafanhotos. Migrador, cortador e devorador. Quer dizer que... Sangue de Cristo tem poder. Está repreendido, bando de mercenários. Em sou... nome de Jesus, o povo de Deus é alvo da bênção. E não da maldição. Eu aprendi o seguinte, eu dou dízimo a mim mesmo, entendeu? Agora, tá certo. Pego o meu dinheiro... Eu me lembrei agora de Cardinô. Cardinô denunciando a rachadinha. Denunciando a rachadinha, ele disse, eu dou o dízimo a mim mesmo. Me lembrei. Eu vou lá no mercado, ele vai mandar eu pro inferno, pronto, eu vou de barriga cheia, vem cá. Um quilo de carne, uma bandeja de ovo, isso aqui completou, vamos jogar pra dentro da geladeira. Uma carninha, vamos comer. Quer dizer que Deus vai mandar eu pro inferno porque eu comprei alimento pra minha casa. Você, quando ele lhe deu o alimento. Ele me deu. Aí, eu gosto muito desses irmãos, e tem um bocado aí que o pastor deles ensina a ser agiota de Jesus, agiota de Deus. É verdade. Olha, eu vou dar, e Deus vai te dar 100 vezes mais. Irmão, nem a agiota faz isso aí. Que juros é isso? Tu dá R$100 e espera 100 vezes mais de Deus na tua mão. A maioria dessas pessoas que dá dízimo aí, é medo e ambição, ganância, querendo... Porque se eu for ajudar o Senhor, a palavra de Deus manda a gente fazer as coisas pelo próximo sem esperar nada em troca. Se o Senhor vai fazer alguma coisa para Deus, ei, rapaz, Deus já fez muito por mim. Se o Senhor trabalhar para Deus da agora até o último dia da sua vida, o Senhor não paga o que Deus já fez por a gente. A gente não tem como servir a Deus. A gente não tem como... É ou não é? Por isso que a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem e também não é servido por mão de homem. Como é que a gente serve a Deus? Quando eu lhe ajudo. O Senhor está passando necessidade. Lá em Mateus está escrito, Mateus 20, 24. Exatamente. Está lá escrito o quê? Tive fome e não me deste de comer. A Deus, ajuda o seu próximo. Quando você faz pelo pequenininho... Mas se a nossa igreja chuta para longe, elas estão... Meu irmão, você agora falou uma grande verdade. Se eu quero, e a Bíblia está dizendo, socorrer os órfãos e as viúvas. E se eu não ajudo, e se eu quero servir a Deus... Eu tenho que servir ao próximo. Assim, é. Rapaz, que coisa. Agora você... Não, só uma coisa parece simples, mas é de um grande significado. Só existe essa forma de servir a Deus. Não existe outra, não. Não tem como servir a Deus, não. Porque Deus não precisa de mim. Deus não precisa do Senhor. Mas nós, glória irmão, a Deus, um precisa do outro. Por essa revelação tua. A igreja de Cristo, não pode ser feita só de um braço. Tem que ter os dedos.
tem que ter o dedo mindinho. Não, mas aproveitando é o seguinte, nas Assembleias de Deus, o único revelado, encarregado de trabalhar, chama-se o pastor presidente, pastor Ailton José Alves, o anjo da igreja, ungido do Senhor. Porque todos os outros obreiros são cooperadores dele. Quem trabalha para Deus é ele, e todos os outros, indistintamente, são apenas cooperadores dele. Você está vendo que distorção, meu irmão, diabólica. Eu trazia a informação, inclusive ontem, de que uma grande obra, todos nós fazemos uma grande obra, meu irmão, porque estamos imbuídos, né, como servos de Cristo em prol do Evangelho. A obra maior que Jesus fez. Mas não, a obra só quem faz é ele. Os outros tudinhos são cooperadores. É dele. E eles fazem questão de dizer cooperador com o nosso pastor presidente, o anjo da igreja, pastor fulano e tal. Paciência, meu irmão. E lindo é bonito demais. O ungido de Deus. Quem é o ungido de Deus? Se O as anjo pessoas da forem igreja. estudar quem é o ungido de Deus, quem é o anjo da igreja, quem é o ungido de Deus? Me diga aí que esse homem tem poder para curar uma dor de dente. Me diga aí. Qual o poder que esse homem tem, que a gente está vendo lá os irmãozinhos tirando sua própria vida, que não aguenta mais? Me diga aí, um lugar onde Cristo se faz presente, a pessoa vai tirar a própria vida? A pessoa vai criar a própria vida, a pessoa... Vá lá na casa dessas pessoas que perderam seus entes queridos, para saber se apareceu alguém. Olha, irmã, tem como pagar o aluguel, a conta de luz, o gás, a escola dos meninos, as passagens, a alimentação, irmã, como é que está? Não quer nem saber, não é problema da igreja, não. Não é problema da igreja. Esse evangelista que faleceu agora há pouco, num estado deplorável, o nosso irmão Amós Batista, que eu vi os comentários, que era um excelente pregador, um dos melhores aqui do estado de Pernambuco. Eu temo que a família venha sofrer. Eu temo, mas também já deixei disponível. Caso a família venha sofrer falta de amparo, de assistência, me procure. Está entendendo? Me procure. Porque, Josué, isso é comum, o abandono dessas pessoas, das famílias. Está entendendo? Eu digo isso porque você sabe muito bem que muitas vezes a gente se deparou com situações idênticas e eu tive que intervir. No caso da irmã Luísa mesmo, eles não queriam pagar. Passaram a pensão, mais de 6 meses. Foi. E fizeram uma série de exigências desnecessárias. E eu tive que cumprir uma a uma e mostrar a eles que isso aí seria até um ponto negativo para eles. Negar algo a um pastor como o pastor Almeida, que era um homem que já foi presidente interino da igreja. Então, a gente hoje sobrevive numa situação, Eric, de vergonha perante a sociedade, porque todos tinham a Igreja Assembleia de Deus como uma igreja séria, e hoje o que se vê, a igreja aí nos fóruns, se você hoje entrar, qualquer cidadão pernambucano hoje entrar e colocar lá no site do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Estado de Pernambuco, você vai ver a quantidade de processos que a igreja responde, que a igreja moveu. É coisa absurda, Josué. Nunca se viu. Não tem nenhuma igreja que chegue nem perto da quantidade de processos que a igreja responde agora. Na esfera trabalhista, na esfera civil e criminal. Você vê que antigamente, né? Quando era, eu me lembro, menino, né? Novinho, o pastor da igreja, eu chegava, nossa, meu Deus, um pastor, homem de Deus. Era um respeito cabido, devido. Não era, não. Aquele irmão é crente, então, olhe, era um respeito absurdo. Era ou não era? Era um respeito absurdo, não era não, de você dizer, aquilo era um homem de Deus, e realmente não tem comparação àqueles homens de lá de antigamente, não generalizando que tem muitos homens de Deus hoje em dia que pregam o verdadeiro evangelho, né? Que vivem sua vida ali, né? Na luta. Mas é completamente diferente, né, doutor? Que você vê, hoje
Quando você diz que é pastor, a turma começa a dar risada da sua cara. Hoje parece outro ladrão. Não, pastor tá igual político. Olha, tá virando igual político, meu filho. Sabe o que foi que na audiência? Na audiência o gestor-presidente disse, mas doutor, eu não posso ir, doutor, olha, mais a um restaurante. Eu não posso ir mais a fazer feira normal. Porque ele diz, você é daquela igreja do pastor ladrão? Lembra que ele disse isso? Olha, Ele disse isso na audiência, não sou eu que estou dizendo. Eu participei de um julgamento, Eita, meu Deus do céu. por videoconferência, onde tinha em torno de uns 6 desembargadores. Eu fiz a sustentação oral e coloquei para os desembargadores quem era a figura daquele pastor, daquele processo. Falei toda a verdade dentro dos autos. Tinha um desembargador que eu não vou citar o nome, mas é meu amigo, assim, amigo de fórum. Fiz várias audiências com ele. E quando terminou a audiência, como eu tenho contato com ele, ele ficou abismado, ele ficou escandalizado. Ele disse, doutor Miguel, eu pensava que essa igreja era uma igreja séria. Eu tinha a imagem, doutor Miguel, dessa igreja como a única igreja no estado de Pernambuco ainda que se tinha o verdadeiro evangelho. Eu não acreditei naquilo que o senhor estava falando, mas quando eu fui ver os autos, era verdade. Eu fiquei de uma situação, porque eu tenho vários conhecidos daquela igreja, e fiquei abismado com a realidade da igreja. Se prega uma coisa e vive outra. A ficha caiu, ele usou até esse termo. A ficha caiu. Para mim, essa igreja agora não vale nada. Lamentável. Rapaz, eu fiquei triste. A culpa não é sua, Eu não é fiquei minha, não é triste. de Sabe Érico. por quê? Porque esse homem é um homem influente. É um homem que tinha uma imagem da igreja, uma imagem de uma igreja que era uma igreja séria. Hoje a gente vê denúncias e mais denúncias, e o Estatuto, Eric, prevê isso e prevê o afastamento, mas não tem um pastor que venha aplicar esse estatuto e tirar esse presidente. Não tem um sequer. Agora, doutor, por que isso daí? Eu estou dando assim uma opinião, não estou acusando, nem estou dizendo que acontece isso. Não estou dizendo. Como é que... Porque esses homens são inteligentes, são espertos, né? Metida esperto, porque esperto de verdade é aquele que faz as coisas certas e corretas. O esperto não engana ninguém, não rouba ninguém. Esse não é esperto, esse é um otário, temente um otário. Aquele que pega o que é dos outros, bota no bolso, não é esperto, é otário. Esperto é quem trabalha e vive sua vida honestamente. Esse é o esperto, esse é o inteligente. Né? Então, veja só. Tem um pastor aqui, aí eu chego lá naquele pastor aqui, ô pastor, e aí meu pastor, como é que você tá, meu irmão? Saber que o homem tem ali uma influência também no meio daquela diretoria. Olha, tome 20 mil aí, compra um negocinho pra você aí, como é que tá a casa lá? Toma aqui 10 mil pra você aí, cadê o carro, rapaz? Troca esse carro, rapaz, toma mais 5 pra tu, toma mais 10 pra tu, toma mais 10 pra tu. Esses homens depois me vê roubando. Esses homens vão falar o que de mim? Rapaz, e agora? Se eu falar, ele diz que eu... E agora, como é que fica? Então muitos sabem das irregularidades, sabem que está errado, sabem que tem que ser afastado, mas não faz por quê? Porque está com, vamos colocar no palavreado aqui popular mesmo, rabo preso lá com o cidadão. Só isso mesmo. Essa é a realidade. Tem alguma coisa lá. Porque você vê, por que o senhor se levanta para falar? O senhor não deve nada a ele. O senhor deve o que a ele? Por que o doutor Luiz Miguel se deve para falar? Por que o senhor deve o que a ele? Nada. Por que eu me levanto para falar? Porque eu não devo nada a ele, rapaz. Eu não quero acordo com ele, eu não tenho acordo com ele. Eu nunca vi nas escrituras Deus mandando orar por falso profeta. Eu nunca vi nas escrituras Deus mandando fazer acordo com falso profeta. Eu nunca vi nas escrituras Deus mandando amar o falso profeta. Eu também nunca vi nas escrituras um falso profeta se arrepender. É tão certo que o falso profeta não se arrepende que o inferno foi preparado por Satanás e para eles. Você falando aí, doutor Miguel, e assim, eu queria dizer o seguinte, né? As pessoas dizem, às vezes escrevem, alguns desavisados que caem de paraquedas, vocês estão afastando as pessoas de vir a Deus. Veja só.
Vocês estão cometendo escândalo. Como é que as almas vão vir? Olha, queria dizer para você o seguinte, você deveria dizer isso aos pastores que estão aí, né, traindo os maridos. Daqui a pouco os maridos vão dizer, eu não quero minha mulher na igreja. E os que pensam em vir, dizem, eu não vou porque eu receio que eu seja traído. É isso que vocês devem, é isso que você deve dizer. E não a gente. No Rio Grande do Norte, numa reunião na Câmara, que esse pastor era vereador, sei lá o que era, o cara chegou no meio da igreja. O senhor adulterou com a minha esposa, o senhor não tem condições de dirigir a igreja, o senhor é um adúltero, pastor, o senhor não tem moral. E isso foi a mídia a nível nacional. Recentemente, em Vitória de Santo Antão, outro marido traído chegou, pastor, o senhor está saindo com a minha esposa, pastor, faça isso não, pastor. Pastor, eu estou sabendo, pastor, que o senhor está transando com a minha esposa. Veio outro agora de Picos, 6 anos, o cara transando com a mulher escondido. Não, e gerou ainda uma criança. Veio do Rio de Janeiro, daquele Batista lá, o pastor também. Eu digo, meu Deus, cuidado com a sua esposa. Cuidado, porque olha, pastor agora é sinônimo de comelão. Vacilou. Vacilou, o pastor chega perto. É o Ricardão, Josué. Doutor Miguel, e o mais absurdo é que uma pessoa dessa, depois vem dar entrevista como uma personagem. Da entrevista, senta-se holofotes ali. Não, agora o pastor adúltero vai falar. E sabe o que é que ele diz? Isso foi uma armação, não foi bem assim. É tanto que 100 pastores aproximadamente do que votaram por minha exclusão, chegaram chorando, pedindo perdão, dizendo, olha só a qualidade desses homens, que não tinha outra alternativa para não ficarem queimados. Olha aí. Meu irmão, a falta de caráter é grande. O cara chegar na rede e vir justificar isso e dizer isso, meu irmão. Tem muitos aqui em Pernambuco, Josué. Eu não vou citar nome, Josué, porque é antiético. Mas eu conheço tantos pastores com milão aqui no estado de Pernambuco. E não é coisa nova, não, é coisa antiga que né? Tinha que sair correndo das cidades que os maridos queriam matar. O pastor não tira esse homem daí, que a turma ia matar mesmo. E outra coisa, quem tá errado é o marido, não é o pastor, não, viu? É sério, é inacreditável. Aí o povo escreve naquele comentário. Sabe por quê? Porque eles confiam muito. Os obreiros, principalmente, desses pastores. Porque teve um até aqui, e isso é verdade, Eric, foi perguntar ao pastor se podia engravidar a mulher. Um obreiro aqui da IEADPE, novo, foi perguntar ao gestor presidente se podia engravidar a mulher. Você não pode, nem pode sorrir. Vai, gente. E eu acho que esses pastores fazem assim. Se eles quisessem fazer, eles faziam, Josué. Vai. Não se engane se ele disser. Chegar para um desses irmãozinhos assim, que seja adepto, chega e diz assim, meu irmão, vem cá, olha, me empreste a sua mulher. Amanhã eu devolvo ela, tá certo? A turma empresta, Josué. É sério, Josué. Se ele fizer isso, vai fazer fila. Não, pastor, aqui eu empresto a minha. Aqui, né, pastor, tome a minha. O pastor não fez isso. Vou fazer isso, Josué. O pastor pegou o texto. Até agora não foi descoberto nada. Né? Porque não aparece, né, Josué? Não, mas teve um que ficou com a mulher do cara, pegou o texto de Osés e disse, olha aqui, escrito. Chamou o marido da mulher, sentou, os três conversando. Vem cá, olha o texto bíblico aqui. Mas isso aí foi essa exigência que igreja. Não, mas aconteceu. Vai e pega a mulher de um amigo e adultera. Foi. Ele disse, Deus está mandando eu ficar com a sua mulher. Olha aqui, vamos entrar em oração. O cara deu. Vamos entrar em oração. O cara disse, não, já que é Deus que quer, a mulher disse, Deus não me deixou escolher, eu tenho que me deitar com ele. Aí foram pro quarto e o marido ficou lá. Aí o repórter foi lá e disse, não, aqui tá dizendo uma mulher adúltera. Não é adultera, não tá mandando você adulterar. Ele disse, foi bom você tocar nesse assunto. Que uma coisa chamou outra. Vamos ver aqui. O pastor, mas já tinha passado a mulher. Esse de Picos, o marido mesmo disse,
Eu saí, agora ficou o trisal. Ficou, não é o casal, é o trisal. A mulher dele e o casal. Tá lá. Câmera, né? Trisal. Ui, Quer gente. dizer que a coisa é séria, meu irmão. A gente brincando assim. Mas tá de um jeito que a turma. Se eu fosse esses membros que fiquem lá bajulando, adorando, teria cuidado, porque a turma faz isso mesmo, Josué. Não teve aí, doutor Luiz Miguel? Agora o pastor chegou com a esposa dele na igreja, ele arrumou a novinha. Aí disse na igreja, olha, Deus me revelou que vai matar minha mulher. E ele já mandou ficar com essa novinha para ir preparando ela para ficar no lugar da minha mulher. Então agora eu vou ficar com essa dentro da igreja, na frente de todo mundo. Pode procurar aí. Vulgarizou-se mesmo. Apoio foi mesmo. E o povo, e vocês vão ter que me apoiar, porque eu sou o pastor da igreja. Então agora ela também é minha mulher, com uma menina novinha, a mulher dele mais velha. A mulher disse, não, realmente Deus falou que vai me guardar, eu vou morrer. E eu estou preparando essa mulher para ser minha sucessora, ficar no meu lugar. Pronto, e o cara ficou castreio. Até hoje não morreu ainda. Tá vendo? Tá lá. Aí, Josué, isso é uma coisa comum na igreja, Josué. A gente pensa, a gente se escandaliza assim, fica... Mas é o que acontece. É o que acontece doutor hoje. Miguel, sabe por quê? Porque quando Jesus estava lá orando, né? No Getsemane, ele orando com seus discípulos, aí Jesus disse, vamos embora daqui, porque se aproxima o príncipe das trevas e nada ele tem em mim, veja, nada ele tem em mim. Então, ele não tinha em Jesus mentira, não tinha em Jesus denúncia de rachadinha, processo contra os discípulos, processado, enriquecimento ilícito, porque isso tudo era do maligno, então não tinha. Então, o maligno é cruel. Ele entra, penetra e vai aprofundando, esfrega na lama e depois a pessoa fica num estado tão deplorável que muitos não conseguem mais se reabilitar, meu irmão. É verdade. Olha, tem um pastor... Aí sim surge contra a verdade, não sabe ele que ele está sendo que nem esses que vêm. Por exemplo, aquele da Paraíba, esse de Picos, tá entendendo, doutor Miguel? Esse de Aracaju, o de Manaus, o de Goiás, quer dizer... Eles passam a ser servos de Satanás para trabalhar contra a obra do Evangelho, meu irmão. É verdade mesmo. Satanás é cruel. Eles utilizam um artifício, uma coisa maligna, que é descobrir a fragilidade de algum casal na igreja. Algum casal que esteja passando por problema familiar. Ele vai lá e começa a cooptar aquela mulher. Vê a fragilidade da mulher e termina tendo relações com a mulher. É isso que eu presenciei vários. E o próprio, um desses pastores, que eu não vou dizer o nome, ele mesmo disse. Eu já soube disso aí que houve. Né? O irmão chegou seguinte, e me disse, não, aconselhamento de casal só com a mulher, negativo. Porque, olha, você aconselhar sua mulher... E outra coisa... Eu, como advogado na área de família, eu vi várias pessoas me dizer, mulheres que, doutor Miguel, eu cheguei no determinado pastor para dizer, pastor, olha, me dê um aconselhamento ao meu esposo, tal, que a gente está passando por um problema difícil, tal. Aí o pastor se aproveitando, aí dizia para a irmã, mas como é que o seu marido lhe procura? Vem pra ele. A mulher olhou assim e disse, pastor, não estou conhecendo, pastor. Eu vim aqui pedir uma orientação. Eu não vim falar das minhas intimidades com o meu marido, porque a intimidade do meu marido é meu marido. Eu vim procurar. Veja que tipo de pastor. E é um pastorzão, viu? Eu não vou dizer o nome, mas é um pastorzão. Eu também ouvi. Vê que situação. Agora, não é só ele, não. Todos os pastores eu vi de um próprio homem que aconteceu com ele e a mulher. Vê. Eu vi. Agora, a gente não vai tá dizendo essas coisas, porque, né? Teve um que é muito conhecido, eu conheço ele e conheço a esposa dele. Ela estava fragilizada e esse determinado, que não é pastor, é menos, percebeu. Aí terminou, parece-me que beijando a mulher. Olha, espertinho. O assédio. Eu não vou dizer nome de nenhum, porque eu conheço todos os dois. É. Aí o que acontece? A consciência foi de seu marido. Aí o marido soube, disse, eu vou ceifar a vida desse rapaz. Eu não vou aguentar ficar com isso, com essa... Aí disse que pegou o revólver, colocou na cintura e ficou esperando ele.
Ele demorou para ir, demorou, e o cara lá, sempre o cara estava lá com o revólver, esperando. Determinado dia chega, vê como Deus faz. Chega ele com as filhas, com os filhos e a esposa. Como eles dois eram conhecidos, as famílias se conheciam, quando abriu a porta do carro, que o cara disse, é agora, a filhinha dele saiu na frente, abraçou esse irmão e disse, irmão, eu estava com tanta saudade de tu, A meu filhinha irmão. Do safado. do safado. Do safado, abraçou o cara que vítima a vítima da safadeza. abraçou ele e disse, eu estava com tanta saudade de tu, fulano. Olha. Fazia tempo que eu não te vi, como foi bom te ver. Aí ele entendeu, Deus está me dando um sinal para eu não fazer isso. Aí ele disse, eu vou seguir o que Deus está me determinando. E não tirou a vida desse rapaz. Veja a que ponto nós chegamos. Isso tudo dentro da igreja. São coisas, são relatos que a gente escuta, vê e percebe. Há muito tempo deixaram de servir a Jesus, Eric. Há muito tempo. Estão servindo a Mamon, né? Estão servindo ao Deus Mamon. E eu disse a você que não vai demorar muito. Do jeito que a turma está pedindo dinheiro, não vai demorar muito o pessoal da cambalhota ali no púlpito. Pular, gritar, fazer todo tipo de pirueta para pedir dinheiro, porque está chegando a isso. É porque eles precisam inovar, né? Porque o engano, as pessoas descobrem uma farsa, eles mudam. Descobrem outra, eles mudam, né? Não, porque é interessante que em dezembro, quando o gestor, inclusive eu publiquei agora no canal essa parte, reprisei, o gestor presidente pedindo dinheiro, dízimo, aí fala para a manutenção da Rede Brasil, etc. Aí vira para o primeiro secretário, inclusive a gente comprou um grande terreno agora. Doutor Miguel, quando se vai planejar comprar, não é a igreja primeiramente que tem que saber onde é o que vai fazer, não, ele disse, comprou um grande terreno onde estamos pensando em construir, quer dizer, dê dinheiro, mas não isso diz aí onde é o tudo terreno, mentira. não. Tudo isso é mentira. Sabe por quê? Porque não tem o terreno lá na Mário Melo, não tem a igreja lá na principal de Camaragibe, está lá o esqueleto, por que não constrói? Sabe por que não Quer constrói? construir. Sabe por que não constrói? É porque está havendo a escassez de dízimos. Olha, muitas pessoas podem até não dar nada, viu? Mas um trabalho aqui, vai 10 mil visualizações ali, 5 mil ali, 3 mil ali, 400 ali, 100 visualizações ali. O senhor sabe na mente das pessoas, muitas pessoas que vai ver aquilo ali vai dizer, oxe, peraí, o que esse homem está falando está certo, eu vou parar com isso. E Interessante é que já esclareceu muito, rapaz. Olha, eu não sei se você costuma ler os comentários dos seus vídeos, né? Você lê? É gente de todo lugar do falando. E olha, o negócio, meu amigo, não é a questão, o povo diz assim, poxa, a igreja tem milhões de dizimistas, ela perdeu um, vamos lá. Uma pessoa só, vamos lá, dando dízimo de R$100 por mês, aquele pastor lá, o lobo, ao lobinho, tá certo? Estou falando de lobo, viu? Pastor verdadeiro, pastor de verdade, eu respeito. A gente está falando de lobo aqui. Falso profeta, enganador, né? Deixar bem claro aqui. Aí você fala o seguinte, R$100. Mas não é só, não é R$100. Aquele dizimista, 10 anos de R$100 dá quanto, filho? O prejuízo é muito grande. E ele nunca fica só. Ele vai convencer outros. O prejuízo é muito grande. Quando ele para de dar ali, que nem o senhor falou agora, ele já vai alertar outra pessoa também. Olha, para de dar também isso. Já pensou 10 anos de R$100? Aí vai para 20, aí outro também 10 anos, outro ali. Uma alma vale mais do que o mundo todo, meu amigo. Então, a partir do momento, se eu fizesse meu trabalho e abrir o olho de uma pessoa, para mim já valeu a pena. É o que eu disse já valeu a pena. na vez passada. Foi. Se eu conseguir, como você disse agora, Eric, fazer com que uma pessoa deixe de contribuir. Oxi, eu já ganhei o mundo, já ganhei todo o trabalho que eu fiz. Olha, doutor Miguel, e que fiquemos, mesmo sem valer uma prata furada, mas não venhamos a alimentar, né, esse desejo insaciável desse lobo, porque o da Paraíba disse que quem não dá dízimo não vale mesmo. Uma prata furada. Não vale nada. É muita ousadia. Quem não dá dízimo não vale nada. Pedro disse, o preço de uma alma é caríssimo.
a Bíblia diz, e Pedro disse, né? Rapaz, não foi com prata, e o cara chegar e dizer, meu irmão, um pastor dizer. não vale nada. Então Não vale uma Jesus prata, entregou meu sua irmão. vida por nada. Doutor Miguel, Ele está dizendo isso, viu? Que Jesus entregou sua vida por nada. Então o sacrifício de Jesus foi em vão. Não vale uma prata furada, meu irmão, essa palavra. É muito Olha, sabe o que, é que forte. acontece? Ele deveria vir a público e pedir perdão todos os dias. Não era uma vez só, não. Esse pessoal, Josué, nunca vai pedir perdão. Você Pede viu não. o que o juiz pediu a ele? Josué, ele tinha matado aquele processo naquela hora, porque se ele tivesse lançado o perdão judicial, o processo encerrava aí, ele não tinha passado por tanta vergonha. Isso tudo foi antes daquela audiência. Ele poderia chegar, não, sabe da coisa, eu sou pastor. Esse pessoal não tem nenhuma importância para mim, eu vou perdoar. Mas não. Ele quis mostrar poder e disse, não, eu quero a condenação deles. Aí se cumpriu. Foi pior. Foi pior. Então, no coração dessas pessoas, Josué, não existe perdão. Existe, sim, perseguição, Vingança. perversidade, vingança. O doutor Luiz Miguel, eu estava com um pensamento na minha cabeça muito contrário sobre essa audiência que o doutor, hoje a gente teve aqui, viu? Estava aqui, o doutor Luiz Miguel disse, Eric, assim, assim, assim. Aquele que ouve, né, um bom conselho é sábio, né, meu irmão? Disse, o doutor tem razão. Então, tudo que eu tinha planejado na minha mente já se apagou automaticamente. Eu olhei assim, porque na lógica, quando você vai analisar as coisas, você vê que não vale a pena, cara. Uma coisa pode ser resolvida com perdão, meu irmão. Coisa tão simples de ser resolvida. O perdão é a música. Olha, Não Muito é, forte isso a que palavra ele falou. perdão, pode ser resolvido, A palavra perdão saindo aqui entre os homens, não é? é a música mais sublime e serena que chega aos Ô, ouvidos Josué, de Deus. a situação que Eric falou agora foi a mesma situação do gestor. A mesma. Só que Eric, ele observou dentro do coração dele e disse, não, e vou pedir perdão. Desarmou o cara. Desarmou o cara. Olha, se eu tivesse ofendido você, eu peço perdão. Desarmou. Matou o processo. Entendeu? Se o gestor tivesse esse sentimento de Eric dentro dele, ele tinha matado todos os processos. Mas não. Até hoje ele persegue esses irmãos, Eric. Até hoje ele gasta milhões para perseguir esses irmãos. Milhões. Não é feio pedir E perdão. esse dinheiro não é pago do bolso dele, é pago pelos membros da igreja. Agora, Josué está vivo aí, forte, saudável e denunciando. Eu, você. Então, esse dinheiro está sendo jogado fora. Esse dinheiro está servindo apenas para alimentar esses advogados que ficam jogando fogo para que ele... Não, eu vou entrar, eu vou entrar. E sobrevivendo disso. A coisa é muito complexa, é muito séria. Se a gente observar que toda bênção e toda boa dádiva vem descendo do Pai das Luzes e que, como eles dizem, né, que é uma verdade, Deus é quem coloca em sua mesa o pão, a água, mas não para dar o dízimo. Não. Deus coloca. Eles pedem o dízimo amedrontando as pessoas dão dízimo bem intencionados e pega cada real, cada sacrifício daquele, cada hora de trabalho vendida e dá para pagar altíssimos honorários advocatícios em causas que consideramos injustas e indevidas. Meu irmão, isso vai ficar impune diante de Deus. Eu acho Fica que nada. não. Não ficará, não. Cada real. Por exemplo, doutor Miguel. Ô, mulher, eu trouxe aqui, olha, eu ganhei aqui R$500, fiz um biscate ali, mas a coisa está muito preta, estamos devendo isso, devendo aquilo, mas R$50 é do dízimo. Então, R$50 deixou de entrar de provisão dentro da casa. Aí o cabra pega lá, pega esses R$50, desvia para política, né? Para campanha eleitoral, desvia para comprar. Não estou dizendo quem é, eu estou fazendo uma suposição. Desvia para comprar o bem-estar dele e da família
e desvia para pagar honorários advocatícios para processar irmãos daquele que dizimou. Meu irmão, cada real desse vai ser cobrado, meu irmão. Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida, doutor Miguel, e encarar aquele que conhece o profundo e o escondido e não tem de que se justificar. É a coisa que nem... É por isso que a Bíblia diz lá em Isaías que os poderosos da terra vão se esconder nas fendas. Eu mesmo nunca chamei ninguém de poderoso, né? Mas as pessoas dizem que é poderoso, fulano, para fugir da presença daquele que tem os olhos como chamas de fogo. E esses homens lê, parece que lê invertido, que nem o idioma, que nem o hebraico. O hebraico, de trás para frente. E só acontece com os outros, não acontece com eles. E a gente vive hoje, Josué, com uma ação que eu já disse a você, Érico vai saber agora, um irmãozinho entrou para saber o contrato de honorários. A casa vai cair. E esse contrato vai ser divulgado pelo irmão ou para ele só, mas ele pode dizer, ó, o contrato gira em torno de R$500 mil. Eu acho que a igreja tem que saber disso aí. Sabe por quê? Porque o pessoal, quando vai pedir dízimo lá, não fala disso. Diz, não, é para obra. Não é para obra. É para pagar esses... E esses advogados, ao invés de funcionarem como bombeiros, eles funcionam como incendiários. Jogando mais fogo, mais fogo. É a razão de ser deles, né? Eu acho que ele diz o quê? Vamos acabar com eles, viu? Vamos acabar com eles. Vamos acabar com eles. É. Tem quanto aí? Me dê. É sério. Não. Olha, vamos bater. Olha, firme. Cadê o meu? Tá fazendo o quê? 300 anos não resolveu nada. Tá vendo? Até agora não foi ninguém preso. Amigão, olha, vou dar um conselho a você. Você tá perdendo seu tempo, viu? Você vai gastar o dinheiro do mundo todo. Você não vai calar os verdadeiros, meu irmão. Não consegue calar os verdadeiros, não. E lutar contra Deus? Não consegue, não. Consegue. Como é que tu entra numa peleja que tu nunca vai ganhar? Tu não está vendo, não. Tu não tem juízo, não. Tu não vê que os irmãos todo dia estão de pé, estão encajados, não. Tu não vê, não. Entra ano, sai ano, e os irmãos estão aqui, não. Entendeu, meus amados? Então, eles, para calar a gente, vai querer calar o quê? Processo. É um processo para lá, é outro processo para cá, é outro processo para lá, processo para cá. Eu digo, para mim, levar processo é lucro, viu? Porque eu levei tiro para processo tem muita... não? É ou não é? Então, é mais ameno, mais ameno. Não, hoje eu dou glória a Deus pelos processos que eu estou levando aí. Né, doutor Luiz Miguel? A gente pode não ter dinheiro, mas tem amigo, né? Pelo menos um amigo bota a cara ali, que nem o doutor Luiz Miguel aí, e dá uma força pra gente, né? E graças a Deus tem o quê? Nos honrado. Exatamente. Como nos honrou hoje novamente sobre esse processo aí. Queira ou queira, Deus. Lógico. Glória a Deus, Deus nos honrou e foi ser envolvido, né? Foi uma vitória. Aí eu pergunto aí, Josué. A Josué e a Eric também, a quem está nos ouvindo. Quem tiver dúvidas da quantidade de processos que a igreja move contra os membros, acesse o site do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que é tjpe.gov.br. Acesse esse site, tem lá consulta pública. Você coloca o nome Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco. Aí você vai ter noção da quantidade de processos que o presidente move contra seus próprios membros. E você vai tirar suas próprias conclusões. Se você vai continuar pagando dízimo para alimentar isso, ou você vai fechar as mãos, vai pagar cestas básicas a quem realmente está merecendo, para tentar evitar que essa loucura prossiga. Eu não sei mais quantos processos mais ele vai mover. É a cada dia processo contra os irmãos. E os irmãos estão sobrevivendo. Agora, é necessário a igreja acordar para isso. Eu quero, Érica, agradecer a tua presença, a presença de Josué também. A gente falou bastante e certamente o pessoal do seu canal também, que você já falou, quero mandar um
Um abraço, um alô para os inscritos no canal do Eric, que eu também sou inscrito no canal do Eric e também participo lá. Josué também vai participar de uma live lá com o Eric. E Eric vai passar, Eric, essa partes ou cortes dessa live lá no seu canal. Seria bom, tá entendendo? Com a presença do nosso amigo Josué. E a gente está aqui incansável nesse trabalho. Eu acho, Josué, que a gente só para quando Deus determinar. Chegou o tempo. É verdade. A não ser isso, Josué. Quem põe a mão no arado não pode. Não pode. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o trabalho. Então, no que depender da gente, a gente vai olhar continuar para frente. Até o dono da obra dizer, olha, tá bom aí, já foi. Exatamente. Né? E eu digo a todos, até agora, Deus tem nos abençoado. Tem abençoado ricamente o nosso irmão Eric. Glória a Deus. Tem abençoado ricamente o nosso irmão Josué. Livramento. Tem abençoado ricamente a mim. Tem abençoado ricamente a Giovanni. A todos que criticam e denunciam. Significa dizer que nós não estamos errados. Nós estamos no caminho certo e vamos continuar denunciando. Até quando eu não sei. Até quando Deus permitir. E eu agradeço a todos.